Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 9 de fevereiro de 2026, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Sejamos todos nós muito bem-vindos para darmos continuidade ao nosso estudo. Nós vamos solicitar do professor Valdeir para fazer nossa prece de gratidão e logo depois nossa querida amiga e irmã Arami terá fazer a recapitulação do nosso estudo. Vamos orar? Senhor Jesus, Mestre querido, nosso pastor e guia da humanidade, expressamos aqui mais uma vez a nossa gratidão pela oportunidade, Senhor, de nos encontrarmos, de aprendermos contigo, com as tuas lições de amor transcendentes, na companhia dos amigos da vida mais alta, que nos inspiram, que nos ajudam a melhor compreendermos as lições, que possamos merecer, Senhor Jesus, o envolvimento da Tua paz, da qual tanto precisamos, e a certeza de que todas as dificuldades que por ora atravessamos serão superadas, porque, acima de tudo, somos espíritos imortais em experiências sobre a terra, ovelha de teu rebanho, não esquecerás nenhum de nós. Nós é que muitas vezes nos afastamos de ti, Senhor. Que o teu amor possa nos resgatar sempre e que a tua paz nos envolva agora e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos que o Camilo, o Belarmindo e o João Azevedo chegaram na cidade universitária, na cidade chamada Esperança, e eles foram recebidos pelo irmão Sóstenes, que era o diretor da cidade Esperança, que deu as boas-vindas a eles, né? Foram levados até lá por Romeu e Alceste. O irmão Sóstenes disse para eles que era para eles confiarem, aprenderem e trabalharem. E nessa cidade eles viram várias senhoras que inclusive nós vamos ver mais para frente, que é Marie de Numieres, que hoje a gente conhece como Dama Blandina, né? A gente vai conhecer na outra do trilogia das Voragens do Pecado, e ele via essas senhoras. Aí a autora diz: espera que vocês vão conhecer no outro livro esse pessoal. E aí que eles estavam nessa cidade, eles conheceram duas damas. Uma que ele até se assustou, de mais ou menos 15 anos, que impressionava pela vestimenta. Uma vestimenta diferente, um manto azul, uma túnica tipo grega. Tanto que ele ficou assim impressionada, que era uma menina loira e mimosa de mais ou menos 15 anos. Mas o nome dela se apresentou Rita de Cássia de Forjás Frazão. E na indiscrição, como o Camilo diz, perguntou por que ela se vestia assim, e ela disse que ela foi sepultada assim. Ficamos aí ainda nessas primeiras impressões da cidade de Esperança. Então vamos continuar. A segunda, ele ainda descrevendo as senhoras, né? Então a primeira, com o nome de Rita de Cássia, aparentava ali o corpo perispiritual como se fosse uma jovem de 15 anos de idade. A segunda, alta, também loira, deveria ter deixado a vestidura corporal não longe dos 50 anos.
conservando ainda as impressões mentais que permitiam tais observações. Simpática e atraente, estendeu-me a destra muito gentilmente, apresentando-se de modo assaz, ou seja, muito cativante para nós. Tenho a certeza que já ouvistes falar de mim. Sou Doris Melry Steele da Costa. E venho de uma existência terrena que muito gratamente servi de mãe ao meu pobre Joel, vosso amigo do departamento hospitalar. Joel é enfermeiro, né? Joel é enfermeiro. Então, ela se apresenta, então, como Doris, o corpo perispiritual ali com aproximadamente seus 50 anos, e ela fala que foi, na última existência, foi mãe do Joel, que era o enfermeiro, né? Enfermeiro amigo. Confessamo-nos encantados, não dispondo de frases bastante expressivas para traduzir a emoção que nos empolgava. Respeitosamente, osculamos, beijamos ali a mão que tanto democraticamente nos era estendida. Mas, sinceramente, o fizemos, sem a afetação a que nos habituáramos desde muito. A hora aprazada, a hora marcada, fomos introduzidos na sala de assembleias, situada na sede central do novo departamento, por irmãs vigilantes encarregadas do serviço interno. Nossa turma, que contava cerca de 200 pecadores... Oh, meu Deus! Nossa turma, que contava cerca de 200 pecadores, era das mais vultosas que no momento existiam na cidade, contando em seu conjunto com um grande contingente de damas brasileiras pertencentes a variados planos sociais da terra, o que muito nos admirou, reconhecendo que as estatísticas de suicídios de mulheres no Brasil avantajavam-se de muito as de Portugal. Presidia a magna reunião o guardião-chefe do burgo, que seria da casa, irmão Sóstenes. Então, ele fala ali de cerca de 200 pecadores, espíritos, e ele diz também que havia uma numerosa, de mulheres do Brasil, e ele se assustou com a quantidade de suicídio das mulheres aqui no nosso país. Já naquele tempo, Hoje a gente sabe que o número de suicídio aumentou muito. Então, imagina o trabalho que os nossos irmãos trabalham como servos de Maria, o trabalho que não estão tendo, porque a gente sabe que o suicídio ele traz uma perturbação muito grande para o suicida e um trabalho muito grande para os servos de Maria, para esses trabalhadores. Iniciando-a, exortou-nos à homenagem mental ao Criador, o que fizemos orando intimamente, tal como nos fora possível, impelidos, todavia, por sincero respeito. A homenagem mental ao Criador. Iniciou fazendo o quê? Uma prece, uma oração. À sua direita, postava-se um ancião, cujas barbas níveas, ou seja, brancas, descendo até a cintura... Nossa, era uma barba grande, hein? Barba branca até a cintura, gente. Descendo até a cintura para terminar em sentido agudo. Imprimia um tal aspecto de venerabilidade à sua personalidade que, emocionados, julgamo-nos em presença de um daqueles patriarcas que os livros sagrados nos retratam, ou de um faquir indiano, experimentado em virtudes e ciências através das mais austeras disciplinas. À esquerda, outro iniciado despertou-nos a atenção com seu perfil hindu clássico, o que infundiu em nosso espírito singular sentimento de atração. Tão venerável quanto o outro, a nova personagem apresentava, porém, menos idade, refletindo antes a maturidade com a pujança, com a magnitude do seu equilíbrio racional, estampada no vigor das feições que vos deixava observar com nitidez. Então, quantas pessoas estão aí? Nós temos o irmão Sóstenes, ao lado dele nós temos quem? À direita é um ancião. Um ancião, não disse o nome, E à esquerda um hindu com aparência mais jovem, Mais além,
Um jovem, quase adolescente, despertou-nos maior atenção, uma vez que ocupava outra cátedra de mestre, né? Outra cadeira. Então, aqui ele está apresentando os mestres, seriam os futuros professores desses 200 pecadores, né? E não o local reservado aos adjuntos, ou seja, aos auxiliares. Então, apesar de muito jovem, mas a gente sabe que esse muito jovem é o aspecto perispiritual. Então, não vamos confundir a aparência desses espíritos com evolução ou com maturidade, tá bom? Formosíssimo de semblante, de uma feitura, por assim dizer, angelical, seu perfil hebreu irradiava tão impressionante doçura que suporíamos tratar-se antes de uma aparição de que os livros orientais eram férteis em mencionar. Não fora a realidade insofismável de tudo quanto nos cercava. Então ele diz, parece o judeu, o de barba também ele comparou com alguns que saíram ali do livro sagrado, né, dos hebreus, e tem um aqui que ele fala de uma aparência indiana, confere? Um hindu iniciado. Hindu iniciado, exatamente. De tudo quanto nos cercava, ladeava, né, vocês acompanhavam ali Sóstenes à direita, ombreando com o ancião. Então, quantas pessoas aí nós conhecemos, ele não citou nome de ninguém, mas tem o ancião das barbas níveas, né, que vai até a cintura, tem um outro que parece um hindu e tem um terceiro que é esse jovem, né, que ele é muito bonito, que lembra os hebreus, né. A um sinal do irmão Sóstenes, iniciou-se a chamada dos pacientes. Eu lembro que é 200, tá? Nossos nomes registrados no volumoso livro de matrícula no qual os assináramos a chegada. Volumoso livro. Olha que interessante. A chegada ressoavam um a um, proferidos pela voz possante de um adjunto que, ao lado da tribuna de honra, como que secretariava a reunião. Vocês verem a formalidade deles, né? Imagina, fulano de tal, cicrano de tal, né? E ali E, ouvindo que nos chamavam, respondíamos timidamente, quais colegiais bisonhos, né? Tímidos. É presente. Oi, sou eu, né? Timidamente. Enquanto a repercussão fazia repetidos nossos nomes mais além, entre salas e galerias, levando-os através das alamedas distantes, dos parques da cidade que se estendiam entre flores e pavilhões grandiosos, para os perpetuarem, quem sabe, ecoando-os pelo infinito e pela eternidade. Todos presentes, levantou-se o diretor para o discurso de honra. Então vamos ouvir agora a voz de Sóstenes. Iniciais neste momento fase nova em vossa existência de espíritos delituosos, meus caros amigos. Dentre tantos padecentes que convosco chegaram a esta colônia, fostes os únicos a atingir condições indispensáveis às lutas do aprendizado espiritual que vos conferirá base sólida para a aquisição de valores pessoais nos dias por vindouros. Sereis matriculados em nossas escolas, uma vez que apresentais o necessário desenvolvimento moral e mental para a aquisição de esclarecimentos que vos permitirão próxima reencarnação recuperadora, capaz de vos fornecer a reabilitação decisiva do erro em que sucumbistes. Então, não é uma questão de mérito, né? É uma questão de condição, tanto moral, ou seja, o senso moral, como ele coloca também a condição mental, a arte de pensar, a arte de refletir, a arte de compreender. João de Azevedo, Belarmino e o Camilo, os três. Então, eles estão em condições de fazer estudo no mundo espiritual. Isso não é uma regra. Isso acontece para alguns que têm essas condições. Há criaturas que estão no estado de sofrimento tão grande que não têm condições de fazer estudo no mundo espiritual e muitas vezes já é direcionado, dependendo da condição do espírito, para uma nova reencarnação.
Então, cada caso é um caso. Então, ele levanta. Ele tem um desenvolvimento moral, o senso moral para poder entender, e a arte realmente de pensar, a sua capacidade mental, para a aquisição de esclarecimento que irão permitir uma próxima reencarnação que eles terão que recuperar, capaz de vos fornecer uma reabilitação decisiva do erro. Então, a gente vê que no mundo espiritual, nós nos preparamos muito antes de reencarnar. Por isso que o Evangelho do Nosso Senhor Jesus nos diz que Deus não nos dá fardo que nós não tenhamos condições de carregar. Então, antes de nós reencarnarmos, é avaliado as provações se nós temos condições de carregar. Caso não tenhamos, o Pai não dá. O Pai é de amor. E alguns casos, inclusive, dependendo da condição do espírito, ele é preparado no mundo espiritual para receber, para passar pelas provas aqui na Terra. Provas e expiações, né? Então, eu acho legal quando ele coloca, Deus não nos dá fardo que não consigamos carregar. Deus não nos dá fardo que não consigamos carregar. Mas quando a gente entra no processo de expiação, nós estamos sim submetidos à lei divina, mas quem arrumou a encrenca fomos nós. Então, muitas vezes, somos nós que colocamos fardos extremamente pesados nas nossas vidas. Não foi Deus. Deus não nos dá fardo que a gente não consiga carregar. Mas nós, muitas vezes, pela nossa incúria, pela nossa imprudência, pela nossa rebeldia, nós arrumamos fardos que nos machucam muito. Como de há muito deveis ter percebido, não sois condenados irremissíveis aos quais a lei universal aplicaria medidas extremas, relegando-vos à eterna inferioridade do presente, ao abandono das angústias inconsoláveis da atualidade, por excluir-vos da harmonia apropriada a toda criatura originada do sempiterno amor. Ao contrário, estamos a participar-vos que tendes o direito de muito esperar da bondade paternal do onipotente Criador, porquanto a mesma lei, por ele estabelecida, que infringistes com o ato desrespeitoso da revolta contraproducente, a todos vós facultará a possibilidade de recomeçar a experiência interrompida pelo suicídio, fornecendo-vos honrosamente ensejo de reabilitação certa. Olha, a mesma lei por ele estabelecida que infringiste com o ato desrespeitoso da revolta contraproducente, né? Contrária, né? Então, eu não aceito e acabo cometendo o suicídio. Então, até assim, Deus nos dando a oportunidade para a correção. Nada conheceis, entretanto, da vida espiritual e urge que a conheçais. Até agora, vossos estágios na erraticidade vêm se verificando em zonas inferiores do invisível, onde pouco tendes aproveitado moralmente, em vista da couraça de animalidade que envolve vossas vibrações mentais chumbadas, particularmente ao domínio das sensações. Há cerca de um século, porém, chegou a época de se anteporem rigores aos vossos continuados desatinos e despertar-vos do círculo vicioso em que vos deixastes permanecer, encaminhando-vos para a alvorada da redenção com Jesus, que vos conduzirá ao verdadeiro alvo, que como criaturas de Deus deveis forçosamente atingir. Então vamos comentar esse parágrafo que é muito interessante quando ele fala aqui, olha. Até agora os vossos estágios na erraticidade, a erraticidade estamos aguardando uma nova reencarnação. Todos aqueles espíritos que se encontram nessa condição são espíritos errantes que estão na erraticidade. Não vincula errante a erro, é errante vinculado à erraticidade, ou seja, está aguardando uma nova encarnação. Vossos estágios na erraticidade vêm se verificando em zonas inferiores. Então, até esse momento, eles estão ali em zonas inferiores, onde pouco tendes aproveitado moralmente. E tem aproveitado por quê? Em vista da couraça, aquilo que nos cobre, nos envolve, de animalidade, que envolve vossas vibrações mentais que estão o quê? Chumbadas. Quando a gente fala em animalidade, a gente está falando de viver voltado aos sentidos.
e não ter desenvolvido a minha espiritualidade. O Bob Marley, que é o meu cachorro lá em casa, ele está para o sentido, mas ele não está para a espiritualidade. Mas existem seres humanos ainda que estão só para os sentidos, mas não estão para a espiritualidade. Que envolve vossas vibrações mentais chumbadas. Ele diz, particularmente ao domínio do que? Das sensações. Quantas vezes nós abandonamos compromissos, inclusive familiares, por conta de sensações? Há cerca de um século, nós estamos aqui em que ano? E aí quando ele fala de um século, ele está falando o quê? Do advento do Espiritismo, 1850. Então, há cerca de um século, porém, chegou a época de se antepor em rigores aos vossos continuados desatinos e despertáveis do círculo vicioso em que vos deixastes, porque é isso que a gente tem que dizer. A misericórdia divina, as lições divinas sempre estiveram para nós. Então, se nós pegarmos os antigos, nós vamos pegar os profetas, nós vamos pegar os grandes filósofos, nós vamos pegar inclusive o nosso Senhor Jesus. Então, a gente percebe que a enxertia divina foi muito grande para lembrar a lei que já está gravada na nossa consciência. Então, se nós erramos, não foi por ignorância, foi porque nós nos permitimos. Por isso quer dizer, deixastes permanecer encaminhando-vos. Tu vê que ele coloca tudo na nossa mão? Eu me encaminhei, eu permiti, eu quis. Então é por isso que o nosso Pai cobra com a lei de causa e efeito, porque Ele sabe que nós sabemos. Se não o fizemos, foi por rebeldia, foi porque nos permitimos. Para a alvorada da redenção com Jesus, encaminhando-vos para a alvorada da redenção com Jesus, que vos conduzirá ao verdadeiro alvo. Como criaturas de Deus, deveis forçosamente atingir. Forçosamente é de leve, cada um no seu tempo. Forçosamente, o que diz o livro dos Espíritos? Que nós devemos fazer o quê? Esforço. Então, a nossa evolução, gente, ela não vai chegar sozinha. Ela não vai chegar de mansinho. Ela não vai chegar, oi, estou chegando e vou tomar conta de você. Não é assim. O nosso processo de evolução, ele só vai começar quando eu começar a me esforçar para viver tudo aquilo que eu estou aprendendo. E isso promove dor, isso promove sacrifício, isso promove muitas vezes lágrimas, isso promove muitas vezes cansaço. Por isso que o nosso apóstolo Paulo, ele diz de joelho desconjuntados. Joelho dói. Imagina um joelho desconjuntado e você ainda assim continuar andando. Só que a gente quer a evolução sem que o joelho fique desconjuntado. Não acontece. Continua ele. Muitos de vós, doutos que fostes na terra, lúcidas inteligências que se impuseram na conceituação da sociedade terrena, desconheceis, todavia, os mais rudimentares princípios de espiritualidade, levando mesmo a displicência ao extremo de negá-los e combatê-los, quando os descobrias, exornando o caráter do próximo. Então, até hoje, gente, uma pessoa extremamente intelectualizada, tem um conhecimento, mas quando se fala de espiritualidade, a pessoa é totalmente analfabeta. A pessoa não sabe nada. E ele fala, o próprio Camilo, um cara super inteligente. Continuamos ainda. Deveis, por isso mesmo, iniciar conosco um curso de reeducação moral, mental e espiritual, que é o que vos tem faltado, já que as predisposições para tão alto feito acudiram aos apelos desesperados dos sofrimentos por que passais. Então, olha só, eles vão fazer um trabalho, um curso de reeducação moral, mental
e espiritual. E aí a gente para pensar isso. Por que ele colocou essa diferença? Moral é conduta, mental é como pensar, espiritual ele acaba sendo um resultado de tudo isso. Continua. Não fora o gesto audacioso de precipitação, afrontando leis invariáveis que ainda desconheceis, e hoje estarias glorificados por vitória magnífica, laureados pelo cumprimento do dever, preparados para novos ciclos de aprendizagem. No entanto, o suicídio, que não vos trouxe a morte, porque a morte é ficção neste universo vivo, e regido por leis eternas oriundas da sabedoria de um Criador eterno, que não vos concedeu nem repouso, nem ouvido, nem aniquilamento, porquanto não atingiu senão o corpo físico terreno, e não, jamais, o espiritual, onde reside vossa personalidade verdadeira e eterna. O suicídio, dizemos, arrebatou todo o mérito que poderias ter, precipitando-vos em situação calamitosa, da qual não saireis enquanto restaurações totais não forem efetivadas. E advirto-vos, meus amigos, que na luta a empreenderdes para a consecução de tal desiderato, mais de um século presenciará as lágrimas que derramareis sobre as consequências do execrado ato de desrespeito a vós mesmos, como a Deus. Então aqui ele coloca, vocês tentaram eliminar o seu corpo, mas o ser pensante, que é o espírito, esse realmente não tem como eliminar, porque ele não é corpo. E ele coloca, ele finaliza que eles vão levar aproximadamente um século, ou seja, 100 anos, para corrigir tudo isso daí. Mais de um século, né? E o interessante que ele diz em cima, né, que se vocês tivessem aguentado, né, eles estariam agora glorificados. Sim. Por vitória magnífica. Sim. E já ia para outro patamar. Agora Sim. vai passar mais de um século penando. Que inclusive foi o evangelho dessa semana, nosso evangelho de domingo. Não é só passar pela prova, é inclusive como você passa por ela. Porque se você passar pela prova murmurando, você ainda assim terá que repetir. Agora imagina cometendo suicídio, fugindo de tudo. É isso que a gente tem que entender. As provas, elas chegam para o nosso processo de evolução. E mesmo assim, o processo de expiação é para eu reparar o mal. Olha aqui, um pouco mais de 100 anos, talvez mais de século, né? A tentar corrigir o mal que fizeram a si próprio. Todavia, os ensinamentos que vos ministraremos influirão bastante na vitória que devereis alcançar contra vós próprios. Mas não saireis deste local, alçando esferas espirituais mais compensadoras, enquanto de nosso instituto ou de vossas consciências não receberdes certificados de reabilitação, os quais vos conferirão ingresso em habitações normais na hierarquia da evolução. E tais certificados, meus amigos, somente vos serão confiados após a reencarnação que devereis abraçar, uma vez terminado o curso iniciado neste momento. Cenas do próximo capítulo. Então, estamos nós aí conhecendo, já percebemos que esse senhor, que é o coordenador, o Sóstenes, né, Aramita? Ele está chamando realmente eles a atenção, mostrando o trabalho que vai ser feito, como será feito, a necessidade de fazer e o trabalho que eles, os suicidas, terão pela frente. Então, realmente, essa parte do livro do Memória de um Suicida é a parte assim que a obra nos traz muitas lições de cunho moral mesmo, de conduta mesmo, de aprendizado do Evangelho. É muito bom mesmo. Tudo ok? Então, vamos ouvir a nossa oração final, o professor vai cantar para a gente. E assim será a nossa prece. Então, a próxima semana nós não teremos gravação do livro Memória de um Suicida, tá bom? Vamos orar escutando a música que o professor está nos trazendo e já aproveitamos realmente para agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estudo e de reflexão. Agradecer, Senhor,
Estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.